Nos próximos capítulos da novela, a história de Joana, tudo começa logo depois de uma confusão ali praticamente que aconteceu entre a Joana, o Davi e o advogado. Por quê? Porque o Davi, ele tinha convidado o advogado para que eles pudessem conversar e encontrar uma solução ali favorável à Joana, só que quando ele chegou lá, o Gabriel também estava naquele lugar, então foi um bafafá da gota serena ali. Então foi logo depois que eles se acalmaram e o advogado nesse exato momento está conversando com eles e dizendo a Joana que um acordo que ele está querendo propor ali é algo que seja favorável para eles três. O Davi, então, ele se mete na conversa ali e diz: 3 não, nós estamos falando de 4 pessoas porque eu estou me referindo ao bebê. O advogado, então, quebra a cara dele ali dizendo que quando ele está se referindo aos 3, ele está especificamente se referindo a Joana, o bebê e o Gabriel. Ele continua dizendo que, lamentavelmente, ele e o Davi, nesse processo judicial, ele e o Davi é meramente apenas um observador. Ele continua dizendo ao Davi que ali não há nada, exatamente nada que possa fazer ele se vincular a esse caso aí legalmente. Davi, muito envergonhado, não sabe nem o que dizer, só que depois ele diz que talvez legalmente eu não tenha nada a ver com esse caso, mas sentimentalmente sim. Logo depois ele se direciona ao Gabriel e diz que tudo que ele quer é que esse senhor deixe de perseguir a Joana, eu quero que você, Gabriel, deixe ela em paz. O Gabriel, então, ele começa a se revoltar e diz que quer deixar bem claro para eles ali que isso já está deixando ele farto e está se referindo aos dois. Gabriel continua dizendo, especificamente olhando para Joana, que está cansado que eles fiquem ali querendo tratar ele como um criminoso, porque isso é algo que ele não é. Joana arregala os olhos pro lado dele e diz que por mais que você de fato não seja um criminoso, nada disso que você está dizendo aí, só que você me assusta, você me dá muito medo. Ele fica olhando para Joana, não está conseguindo nem entender o porquê ela está falando dessa forma com ele, e ela continua dizendo que ela fica muito assustada com ele e ela já não confia mais nele, que essa é toda a verdade o que ela sente por ele. Ele fica até sem acreditar logo depois dessas palavras que ela está dando a ele ali. Inclusive o Davi, você vê a mãozinha dele ali, ó, tentando confortar a Joana, só que o Gabriel fica perguntando a ela se isso é sério e quem foi que encheu a cabeça dela tanto assim contra ele. Davi, ele continua se metendo ali e fica dizendo ao Gabriel que parece que ela ainda não percebeu que tudo isso aí que está acontecendo é culpa dele. O Gabriel, ele começa a chamar a atenção da Joana, que não está conseguindo entender nada e que alguma coisa tem que servir ali a vida deles, tudo que eles passaram e que eles se amavam. Joana logo questiona ele: como assim? Você me amava ou o que você queria era apenas seu filho? Logo depois ele ficando calado e ela continua dizendo que ele tem que entender que tudo isso que eles dois viveram, da parte dele ali, tudo isso foi uma farsa. Ele pergunta a ela como assim, o que é que ela tá querendo dizer, porque ele poderia de fato ter pensado a mesma coisa dela. Ela logo fica agoniada e pergunta a ele do que é que ele está falando. Ele então continua dizendo que ele poderia pensar a mesma coisa que ela tá pensando, que ela sabia muito bem que esse filho era dele e por isso que ela se interessou por ele. Ela pede desculpas, diz que não tá conseguindo entender e ele responde que é justamente o que eu tô dizendo, eu poderia pensar o que eu quisesse. Ele continua dizendo um monte de coisa que também ele poderia ter pensado que ela só quis entrar na cervejaria para trabalhar lá, não só porque ela queria trabalho, e sim para se aproveitar dele, do Gabriel. O Davi então começa a chamar a atenção do advogado, dizendo que é incrível que o Gabriel está fazendo ali, se ele tenta interromper o Gabriel, só que o Gabriel tá com a bexiga taboca ali, ele tá falando um monte de coisa, dizendo várias coisas que inclusive ele não faz isso, mas poderia sim ter pensado dessa forma, da mesma forma que ela está pensando ali dele. Ela fica apenas olhando para ele bem pensativa e ele continua dizendo que poderia sim pensar tudo isso dela, só que de forma alguma ele não pensa isso. Logo depois a Joana pergunta a ele como que ele pode ficar pensando nisso, que ela só procurou ele ali por causa de seu dinheiro. Ele diz a ela que é justamente a mesma pergunta que ele vai fazer para ela ali, o porquê que ela pensa que ele só se aproximou dela ali por causa desse filho que ela carrega em sua barriga. Ela então grita com ele dizendo: porque você sempre se envolveu comigo desde o primeiro dia, e quantas conversas a gente teve e que inclusive muitas delas você nem falou para mim
e também teve lá a sua esposa que você nem comentou, que tentou ter filho com ela ali e não conseguiu, e então ele vai lá, interrompe ela, continua uma zoada grande entre os dois ali. Ela se levanta, já toda agoniada ali, dizendo que não, ela vai embora porque isso não está funcionando. O Gabriel também se levanta, todos eles se levantam e o Gabriel pergunta a ela então o que é que ela pensa então que vai fazer. Ela fica calada e ele continua questionando ela o que é que ela vai fazer, que ela diga se por acaso ela vai inventar de se casar com o Davi e dizer para todo mundo ali que esse filho que ela está esperando é deles dois. Ela fica até assustada logo depois que ele disse isso, mas ele continua dizendo que se ela inventar de fazer isso, ele tem testemunha porque o doutor que inseminou ela ali por o erro, ele está determinado a provar o que ele fez e com isso aí eles dois vão direto para o julgamento. Ela pergunta, mas como assim? O que é que você pensa que está fazendo? Que se por acaso eu me casar com Davi, você vai me mandar para a prisão, é isso mesmo? Ele então grita com ela também, perguntando, mas como assim você vai casar com o Davi se por acaso você pelo menos ama ele? Ela começa a gritar com ele ali, incompreensível, logo depois de ter escutado um monte que Davi ali falou para ela, então ela começa a dizer que ele é sim o meu amigo e que ele tem feito muito, mas muito por mim e pelo meu bebê, muito mais do que você. Gabriel diz que não, que isso não é verdade e o Davi pergunta a ele o porquê que não é verdade. O advogado então já questiona o Davi que é melhor deixar eles dois conversar e desabafar e tentar se resolver. A Joana diz que tudo que tem para falar ela já falou e o Gabriel diz a ela que vai perguntar apenas uma coisa para ela e quer muito que ela responda com o seu coração. Ela fica apenas olhando para ele e lhe pergunta se de fato é verdade que ela teria coragem de afastar ele ali de seu filho. Ela fica olhando, não sabe nem o que responder e ele continua dizendo se ela teria coragem de levar ele, o filho dele, para longe dele. Logo depois que ele se acalma, ela não respondeu nada de início. Logo depois que ele se acalma, se senta e ela diz que não veio ali de forma nenhuma para manter o filho dele longe dele. A única coisa que ela veio ali foi para encontrar uma forma que ela possa viver em paz dentro de toda essa situação. O Davi ele sempre fica se metendo ali e diz ao Gabriel que a única coisa ali que viemos fazer foi para que de uma forma legal você deixe a Joana em paz. Joana, você percebe que a mão dela toca até no Davi, como que quisesse dizer que ele se calasse, fica quietinho no canto dele. Depois ela se direciona ao advogado perguntando se por acaso ela assinar esse acordo ali, ela poderia se sentir mais à vontade e mais tranquila durante o restante de sua gravidez. Ele responde para ela que se todos nós chegarmos a um acordo ali, é lógico que com tudo isso que está acontecendo, isso ia ajudar a todos. Eles ficam em silêncio, Davi continua ali acariciando a Joana e não sei nem por que esse infeliz de Potter tá aí, mas ele, o advogado, continua dizendo que eles têm que entender bem direitinho que pelo menos enquanto ela estiver grávida, ele pode garantir isso, logo depois eles vão ter que pensar direitinho o que eles estão dispostos ao que eles querem e também estão dispostos a perder. Ela então olha seriamente para o Gabriel, ela diz que tá bom, então eu faço isso, mas tudo que eu quero é que o Gabriel nunca mais se aproxime de mim, pelo menos até que nasça o bebê.